gente! Que bom estar de volta com vocês, na graça e na paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Eu sou Mauro Maier, estou em mais um programa junto com você, meu amigo, minha amiga internauta, a todos que estão buscando realmente a melhor informação da Bíblia, aquilo que o nosso Pai Celestial, nosso Criador e o nosso Senhor Jesus Cristo estão nos ensinando pela Bíblia. E claro que nós temos ele, o nosso preletor, o pastor Edson Reis, trazendo todas as informações pela Bíblia. Olá, pastor Edson Reis! Olá, Mauro! Tudo bem com você? Tudo bem com todos os nossos internautas? Um grande abraço para todos vocês. E eu já estou aqui do outro lado, ansioso para saber qual é a pergunta de hoje. Grande abraço, Mauro. Muito bem, meu irmão Edson. É isso aí. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos lá então, Vamos para a nossa pergunta de hoje. Essa pessoa que fez a pergunta, ela não se identificou. Mas a pergunta é interessante, irmão Edson. Escute aí. Fazer tatuagem é errado aos olhos de Deus? É verdade, professor? Tem milhares de pessoas tatuadas. Mas será que fazer tatuagem aos olhos de Deus é errado? Diz aí, professor, fala pra gente. Esse assunto é um assunto muito importante, vale a pena considerarmos. Afinal de contas, hoje com a modernidade, muitos jovens querem fazer tatuagem e acabou se tornando algo que é um enfeite. Então alguns cristãos dizem, olha, mas não pode fazer, porque a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Algumas comunidades permitem que se faça tatuagem, outras comunidades cristãs não permitem. Então vamos tentar entender o texto, fazer a exegese do texto. Qual é o texto bíblico? Vamos considerar na Bíblia Almeida, revista e corrigida, Levítico, capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Veja bem, Mauro. Esta palavra, marca, que aparece aqui na língua hebraica, algumas vezes ela tem sido traduzida como tatuagem, e é por isso que acaba causando aí uma grande confusão. Claro que esse nosso vídeo, ele não pretende dar aqui uma liberação, para o irmão fazer tatuagem ou deixar de fazer. Esta deverá ser uma decisão que até o final aqui da nossa resposta ele vai conseguir ter. Veja só, é muito interessante quando nós consideramos que nas Bíblias mais antigas, o texto ele era traduzido diretamente do hebraico, sempre utilizando a palavra marca, nunca a palavra tatuagem. Até porque a palavra tatuagem, ela não existia, não existia essa ideia na língua hebraica. Agora, quando nós observamos o texto, veja que o contexto ele é muito importante para nos explicar. Ele diz, olha, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Então, o que é que Deus está tratando aqui com os israelitas? Deus está tratando aqui, na realidade, de marcas, de mutilações cultuais. Esse texto, ele não serve para colocarmos a ideia de que está se tratando das tatuagens modernas de hoje, Por exemplo, a Sociedade Bíblica de Portugal, ela traduz esse texto da seguinte maneira: não façam cortes e nem tatuagem na vossa pele, em lembranças de um defunto. Eu sou o Senhor. Portanto, o texto, ele vai mostrando para nós que existia algo além de simplesmente fazer uma marca ou fazer uma tatuagem. Conforme eu citei, essa palavra tatuagem, ela nem ao menos aparece na Bíblia. Nós podemos comparar isso, que Deus está falando no livro de Levítico 19 e 28, com 1 de Reis, capítulo 18, versículo 28 e 29. Eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Perceba, isso aqui na hora da adoração de Baal, eles estavam se cortando, estavam fazendo marcas no seu corpo. Então, a Bíblia condenava na lei de Moisés explicitamente
esse tipo de marcas cultuais. Aí depois nós temos, por exemplo, Levítico capítulo 21, versículos 5 e 6. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão a extremidade da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Perceba, novamente, né, o texto ele é acompanhado de uma situação onde envolvia a idolatria e envolvia o culto a outros deuses. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Lá está escrito: Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem fareis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto. Percebeu? Veja como o texto ele traz uma situação cultural daquelas pessoas que estavam ali naquele momento, pessoas essas que estavam suscetíveis à adoração e ao culto de deidades estrangeiras. Portanto, o texto de Levítico 19 e 28, que é o texto-chave para essa resposta, ele nada tem a ver com tatuagem, como hoje nós vemos tatuagens artísticas. E talvez o irmão esteja aí do outro lado dizendo assim: pastor, eu posso fazer tatuagem ou não posso fazer tatuagem? Pela Bíblia, a Bíblia não aponta uma proibição para tatuagem decorativa como hoje. É claro que o irmão não vai fazer uma tatuagem, por exemplo, de uma caveira, fazer tatuagem de algo demoníaco. Mas muitas vezes hoje está na moda tatuar o nome do filho, não é? Tatuar uma flor, alguma coisa que tenha um significado para a pessoa. Eu, particularmente, não vejo problema algum. Mas, ao mesmo tempo, o irmão deve consultar o seu pastor na sua comunidade local. Se a comunidade local não tem problema e o pastor diz que pode, então ele poderá ficar tranquilo nesse aspecto. Por que tem que ser assim, pastor? O apóstolo Paulo, ele disse: se comer carne fizer o meu irmão tropeçar, eu jamais vou comer carne. Ali ele fala em 1 Coríntios capítulo 10. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não lancemos uma pedra de tropeço sobre outros. Por outro lado, se a comunidade que o irmão está não permite que se faça tatuagem, então ele deve obedecer. Agora, dizer que a Bíblia proíbe, se nós fizéssemos isso, nós estaríamos sendo desonestos com a exegese do texto, tá bom? Eu quero agradecer você, Mauro, e agradecer a todos os internautas. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo Pela Bíblia. Oba, que beleza, professor, é isso aí, hein? Quem diria, né? Quem diria? Mas olha, mesmo é que nós aprendemos pela Bíblia, nós aprendemos com o nosso Pai Celestial. Não esquece não, gente, dê o seu like, dá o seu joinha e faça a alegria de tantas pessoas. Tenha certeza que Jesus estará aprovando você, viu? Porque o canal vai chegar a muito mais pessoas, milhares de pessoas nesse mundão de Deus, tá certo? Clique no joinha e deixe com que mais pessoas conheçam o que realmente Deus quer nos ensinar pela Bíblia. A gente está saindo, mas a gente vai voltar. A gente vai voltar sim, com muito mais perguntas e muito mais respostas pela Bíblia. Curta, compartilhe, participe. Um grande abraço a todos.